25 e 26 de julho de 1967. Paulo VI vai a Istambul para visitar o patriarca de Constantinopla, Atenágoras I. É uma viagem histórica que parece deixar para trás, de uma vez para sempre, os séculos escuros do silêncio e das inimizades. Na Catedral Católica do Espírito Santo de Istambul, disse Paulo VI: ajudai-nos todos, pastores e rebanho, no grande dever que assumimos e que foi um dos motivos determinantes desta nossa viagem: a recomposição da unidade cristã. Depois da visita à antiga igreja de Santa Sofia, o Papa e Atenágoras, de mãos dadas, entram na Catedral Ortodoxa de São Jorge. Disse o patriarca: o Senhor nos conduziu de etapa em etapa e nos obrigou a nos confrontarmos com os sinais dolorosos de nossa história comum. Ordenou-nos que levantássemos dentre nós a cortina da divisão. Depois de apenas 3 meses, o patriarca de Constantinopla retribui a visita. Em 26 de outubro de 1967, Atenágoras I vem a Roma. O patriarca de Constantinopla na Basílica de São Pedro. Um evento histórico, solene, cheio de emoção, repleto de esperança para todos. Paulo VI o acolhe com um tríplice e comovido abraço. O patriarca o chama afetuosamente Megalocardos, ou seja, aquele que tem um grande coração, e proclama: o fato de termos deixado o nosso isolamento e da nossa suficiência para buscar o sólido terreno sobre o qual foi fundada a Igreja indivisa, revelou-nos esta verdade: aquilo que nos une é muito mais daquilo que nos separa. Atenágoras I, enfim, dirige-se ao sepulcro de João 23. Deposita um arranjo com 3 espigas e um bilhete escrito de próprio punho: se o grão de trigo não cai por terra e não morre, permanece só. Se morre, produz muito fruto. E os frutos começam, embora timidamente, a aparecer também na longínqua terra da Rússia. De 9 a 13 de dezembro de 1967, acontece o primeiro encontro histórico em Leningrado, entre os representantes da Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa Russa sobre o tema da doutrina social. E em julho de 1968, ainda outra primeira vez. Pela primeira vez, uma delegação católica participa da Assembleia Geral do Conselho Mundial das Igrejas, realizado em Uppsala. Participam 704 delegados das 235 igrejas e comunidades eclesiais. Da delegação enviada pelo Papa Montini, fazem parte, na qualidade de observadores, entre outros, Dom Willy Brandt e Padre Roberto Tucci. A intervenção de Padre Tucci é muito esperada. Pela primeira vez toma a palavra um membro da Igreja Católica. Nesta Assembleia, oficializa-se a participação de 9 teólogos representantes da Igreja Católica. Entre os relatores é previsto também uma participação de Martin Luther King sobre problemas sociais da Igreja e sobre o racismo. Mas o reverendo batista Martin Luther King foi assassinado em Memphis 3 meses antes do início da Assembleia. O seu sonho foi cancelado no dia 4 de abril de 1968. Aquele encontro foi o primeiro sintoma para o passo sucessivo, um passo difícil. 10 de junho de 1969, Paulo VI visita, em Genebra, a sede do Conselho Mundial das Igrejas, órgão de colaboração entre as igrejas e as comunidades eclesiais ortodoxas, anglicanas e protestantes. Paulo VI se apresenta usando uma expressão forte: eis-me, portanto, entre vós. O nosso nome é Pedro.
nous voici donc parmi vous. Notre nom é Pierre. Essa afirmação petrificou a Assembleia. Para alguns parecia quase um improvisado recuo no caminho ecumênico. Na realidade, com realismo e clarividência, Papa Montini expressa publicamente e de modo explícito a consciência que o ministério por ele representado constitui um dos maiores obstáculos no caminho da unidade visível das igrejas. Papa Montini tinha escrito: o primado se oferece, na sua plena afirmação, não como domínio orgulhoso, mas como condição de serviço à unidade. No entanto, os momentos de reflexão e de diálogo continuam a se intensificar. Em janeiro de 1970, acontece o primeiro encontro da Comissão Internacional Anglicano-Católico Romano, preparado em Gazzada e realizado em Windsor. Aos 16 de abril de 1970, o Secretariado para a Unidade dos Cristãos publica a segunda parte do Diretório Ecumênico. Em 9 de maio de 1970, chega em Roma o catolicós de todos os armênios, Vasquin I. Paulo VI diz: durante esses dias abençoados por Deus, como os discípulos de Maús, nós sentimos o nosso coração arder, e com eles nós reconhecemos a presença do Senhor entre nós. É em seu nome e é para o serviço da sua igreja que nos encontramos. Em 25 de outubro de 1971, chega em Roma o patriarca sírio-ortodoxo da Antioquia, Mar Ignatius Jakub III. Esse encontro assinala uma nova etapa nas relações entre a Igreja Católica e a Igreja sírio-ortodoxa. O patriarca e o Papa Paulo VI firmam uma declaração conjunta que procura resolver algumas das tradicionais controvérsias sobre o tema cristológico. Em 10 de maio de 1973, Paulo VI assina com Xenúlio III, Papa de Alexandria e Patriarca da sede de São Marcos, Igreja Copto-Ortodoxa do Egito, uma histórica declaração. Aprofunda-se assim o diálogo com a grande família das igrejas ortodoxas orientais, testemunhas da fé cristã em situações muitas vezes hostis e trágicas, e procura-se superar a disputa cristológica que caracterizou desde o século V a divisão dessas igrejas com o resto da cristandade. 27 anos depois, por ocasião do grande jubileu do ano 2000, de 24 a 26 de fevereiro, João Paulo II vai ao Cairo, onde se encontra com o Papa Shenouda. É uma visita que fortalece a esperança e o diálogo. Em 14 de dezembro de 1975, chega a Roma uma delegação oficial do Patriarcado Ecumênico de Constantinopla, dirigida pelo metropolita Melitão. O encontro entre Melitão e Paulo VI passará para a história. No final da celebração eucarística, Paulo VI se aproxima do metropolita e lhe beija os pés. É um gesto inesperado e inusitado. Os que estavam presentes ficam surpresos, admirados. Segue-se um prolongado aplauso. Ainda mais uma vez do Oriente ao Ocidente. Um outro encontro na estrada do ecumenismo. Dias 28 e 29 de abril de 1977. Visita Roma o primaz anglicano Frederick Donald Cogan, arcebispo da Cantuária. É particularmente amigável o colóquio com Paulo VI. No final do encontro, foi assinada uma declaração conjunta que sanciona o início do diálogo teológico entre as duas igrejas. Encoraja-se a Comissão Internacional Anglicano-Católico Romana para continuar a colaboração com a finalidade de encontrar, lê-se,
a possibilidade de traduzir a convergência teológica em frutos concretos que possam levar enriquecimento à vida da comunidade. E aos 29 de junho de 1978, acontece a segunda visita a Roma do metropolita Melitão, por ocasião da festa de São Pedro e São Paulo. Esse será o último encontro ecumênico de Paulo VI. No dia 6 de agosto de 1978, o Papa Paulo VI, que com o Papa João XXIII traçou os primeiros sulcos no campo ainda incultivado do ecumenismo, entregará a alma ao Pai. E muitos, com o tempo, recordarão com reconhecimento e caridade aquele pontífice que tanto semeou, que tanto deu e fez pela unidade de todos os cristãos. Depois dele, o Papa do Sorriso, o humilde Papa Luciani, que durará quase o breve lapso de um suspiro. Justamente o tempo de encontrar, e entre admiração e espanto geral, ver expirar quase entre os seus braços o metropolita Nicodim de Leningrado, em visita oficial a Roma. O novo Papa, João Paulo II, prossegue o caminho ecumênico dos seus dois predecessores. Em 29 e 30 de novembro de 1979, um ano depois da sua eleição, João Paulo II vai a Istambul por ocasião da festa de Santo André Apóstolo. Encontra o patriarca Dimitrios. Juntos, decidem iniciar um diálogo entre as duas igrejas. É assim instituída a Comissão Mista Internacional para o Diálogo Teológico entre a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa em seu conjunto. A primeira sessão dessa comissão acontece oficialmente em 29 de maio de 1980, em Patmos, na Grécia. Em seguida, um evento que muitos consideram histórico na estrada do ecumenismo. Pela primeira vez, o bispo de Roma pisa em solo da Inglaterra. Em 28 e 29 de maio de 1982, João Paulo II faz uma visita ao arcebispo da Cantuária. Juntamente com o arcebispo Ramsay, entra solenemente na Catedral da Cantuária para presidir uma cerimônia ecumênica. Disse o Papa: o diálogo que iniciamos possa nos conduzir ao dia do completo restabelecimento da unidade na fé e no amor. – 12 de junho de 1984, visita de João Paulo II a Genebra. Disse: o simples fato da minha presença aqui entre vós, como bispo de Roma, em visita fraterna à sede do Conselho Mundial das Igrejas, é um sinal dessa vontade da Igreja Católica de favorecer a unidade e a busca de uma plena unidade dos cristãos. Em seguida, João Paulo II não deixa de fazer também uma visita ao Centro Ortodoxo do Patriarcado Ecumênico de Chambézy, que desenvolve naqueles anos difíceis para o Patriarcado Ecumênico e para a Igreja Católica, limitadas na sua liberdade e no seu testemunho evangélico, uma importante função de ligação e de contato com a Igreja Católica. Naqueles mesmos dias, chega a Roma o patriarca Ciro-Ortodoxo de Antioquia e de todo o Oriente, Mar Ignácios Zaca Iuás I. É assinada uma importante declaração conjunta na qual, entre outras coisas, se sublinha a urgência do testemunho cristão comum diante do desafio do materialismo que depaupera o homem contemporâneo.